Como eu prometi pra vocês, eu disse que eu ia falar sobre as minhas experiências com as medicinas da floresta. Então, hoje eu vou contar sobre a minha primeira experiência com ayahuasca. Já desde o início, se inscreve no meu canal, que tem várias coisas sobre Umbanda, espiritualidade. E me sigam no Instagram, que todos os vídeos que eu posto no YouTube eu também posto no Instagram, que é esse aqui. E vamos lá, para eu contar pra vocês. Vamos começar uma explicação básica e rápida do que é a ayahuasca. A ayahuasca é uma medicina da floresta, uma medicina indígena, muito antiga e muito respeitada em muitas tribos indígenas se é usado. Não em todas, mas em muitas é usado a ayahuasca. Mas o que é a ayahuasca? A ayahuasca é um chá feito com a chacrona e o jagube, que é um cipó e uma planta que, quando cozinhado da maneira certa, com orações, ele tem uma molécula que se chama DMT. E a gente já tem isso no nosso cérebro, porém, para entrar nesse estado de consciência natural é muito mais difícil. Então, o chá, ele faz esse trabalho de expansão da consciência. Mas para que serve o chá da ayahuasca? O chá da ayahuasca nada mais é um chá de autoconhecimento. Um chá de cura. Como eu falei, uma medicina da floresta. As pessoas usam para se curar e se autoconhecer. Às vezes, a gente não conhece as nossas sombras. E às vezes o que deixa a gente doente é exatamente aquilo que machuca bem profundamente. Às vezes são coisas do nosso inconsciente. E a ayahuasca, com a sua sabedoria sagrada, ela te traz, ela te mostra Só que ela não te cura na hora. Ela te dá as ferramentas para você evoluir. Ela te mostra aonde você precisa evoluir, aonde você está errando e o que você deve fazer. Basta você querer evoluir e entender os ensinamentos e praticar os ensinamentos ou não. Ela é uma medicina muito sábia e o que acontece comigo não vai acontecer com você, porque é uma medicina pessoal. É muito pessoal as coisas que acontecem. Então, o que eu vou contar aqui talvez não aconteça com você. Bom, mas quais são os efeitos da ayahuasca? A ayahuasca, ela tem o que nós chamamos de miração. Tem pessoas que dizem que é um alucinógeno, mas ele não é um alucinógeno, ele é um enteógeno. O que é um enteógeno? Enteógenos são substâncias que fazem a gente ter essas alucinações que não são alucinações. A gente dá o nome de mirações. Enteógenos são para fins religiosos. Alucinógenos pode ser usado para fins recreativos, enfim. E os enteógenos são para fins religiosos. E existem sim as mirações. Bom, em rituais de ayahuasca, quando você está sob efeito do chá, a gente chama de força. Quando o chá começa a fazer efeito, a gente diz que a gente entrou na força. Entrar na força do chá. Os efeitos do chá podem te causar vômito ou podem diarreia, bocejo, arroto, porque são maneiras de limpeza. Mas não se assustem, não é todo mundo que vomita, a grande maioria sim, mas não é todo mundo que vomita. Eu fui vomitar no meu 5º ritual de ayahuasca, eu fui fazer uma limpeza mesmo, limpeza, no meu 5º ritual de ayahuasca. Mas o que eu falei, o que acontece comigo talvez não aconteça com você, e é do jeito que a medicina trabalha. Mas por que vomita? Por que tem diarreia? Porque a medicina ela vai te limpar por dentro e talvez tenha algum trauma ou alguma coisa que precisa sair, e a medicina ela é um jeito dela tirar isso de você.
Mas às vezes pode ser só um bocejo, um espirro, ou só um processo muito intenso por dentro. Tudo vai depender do que você tem que aprender no momento. A medicina, ela é uma mãe e ela é muito sábia. Ela é muito sábia, muito sábia, muito sábia, muito. Então ela vai saber exatamente o que fazer, como fazer para te mostrar o que de fato você tem que limpar. Tem uma outra coisa que quando você tá na força do chá da ayahuasca, que existe, é muito comum, é você ter uma peia. O que é uma peia? Peias são os processos mais difíceis que você tem que passar. É uma manifestação do seu ego tentando te sabotar. Mas é diferente para cada um a peia. São situações mais complicadas e processos mais delicados que a medicina te mostra. Então, às vezes é um pouco dolorido. Confesso. Às vezes é bem dolorido. Às vezes é bem dolorido. Mas é um mal necessário. E talvez seja nesses momentos que você tá vomitando ou bocejando que você esteja numa peia. Porque esse é o jeito da ayahuasca fazer essa limpeza de dentro pra fora. Bom, agora que eu já expliquei mais ou menos o que é a ayahuasca, eu já posso contar a minha experiência. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu espero que vocês assistam até o fim. Porque é uma experiência muito pessoal e muito forte. E se você tiver com dúvidas em tomar ayahuasca, talvez ouvindo o relato de alguém, talvez você tenha certeza de que é isso que você quer e talvez você tenha certeza de que é isso que você não quer. Bom, vamos lá. A ayahuasca veio pra mim no momento da minha vida em que eu tava completamente perdida em mim mesma. Eu já não sabia quem eu era. Eu estava em um relacionamento abusivo, muito abusivo. E eu tava ficando doente. E, bom, eu sempre frequentei a religião da Umbanda e eu sabia que uma das minhas melhores amigas, ela trabalhava num centro de Umbanda e eu sabia que ela fazia rituais com a medicina, mas eu não conhecia a medicina ainda. Até que um dia, nessa época, eu, apesar de não parecer gente, eu tenho 23 anos e é isso, tenho 23 anos. Eu tinha um lounge com esse meu ex-namorado e a gente estava vivendo um momento muito conturbado da nossa relação e era um relacionamento completamente abusivo. E um dia eu tava lá trabalhando no lounge, né? Que eu passava de noite lá a semana inteira. E aí do nada me veio na cabeça de perguntar pra ela o que era esses rituais que ela fazia. Eu sei que quando eu acabei as coisas lá do trabalho, eu cheguei em casa e foi a primeira coisa que eu fiz foi chamar ela pra perguntar. Ela me explicou o que era ayahuasca e eu tive certeza ali de que era aquilo que eu queria, só que eu precisava de uma confirmação do astral. Porque é uma medicina realmente muito forte e se você não quer mudar a sua vida, se você não quer se autoconhecer, eu recomendo que você não tome ayahuasca, porque a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca. Se você não quer mudar de vida, se você não quer evoluir, eu acho que não é o momento ainda de você tomar o chá. Nesse dia, eu perguntei pra ela o que era, ela me explicou, ok. No outro dia, eu fui lá pro lounge e eu tava lá tranquila, tal, atendendo os clientes, atendendo todo mundo, como eu sempre fazia. Até que me vem um moço e vem até o caixa e fala pra mim: você poderia baixar um pouquinho o volume? Aí eu falei, claro. Aí ele, que eu sou seu vizinho e aqui do lado a gente faz rituais de ayahuasca e o barulho atrapalha um pouco. E aí, foi aí que eu entendi, foi o momento exato em que eu tive a minha confirmação de que realmente era pra eu tomar o chá. Até porque há um dia atrás eu nem sabia o que era o chá e
não fazia nem 24 horas direito que eu descobri o que era medicina. E aí me vem alguém no meu bar e diz que fazia rituais de ayahuasca do meu lado. E aí eu levantei, eu baixei o volume, claro, com muito respeito. E eu fui no banheiro chorar, porque eu sabia que era a confirmação que eu precisava. Bom, eu falei com essa minha amiga e ela me disse quando seria o próximo ritual. E eu me inscrevi e pra você participar de rituais de ayahuasca, normalmente você tem uma ficha de anamnese, que é pra saber se você tem algum tipo de distúrbio, se você é usuário de drogas, eles perguntam se você fez umas cirurgias recentes, se você toma remédios para depressão, porque tem algumas contraindicações de algumas coisas que não podem ser usadas junto com a ayahuasca. Então, se você quiser tomar o chá, se você for tomar o chá, se você está se preparando para tomar o chá, respeite muito a ficha de anamnese e o preceito. Eu esqueci de falar, tem um preceito de 4 dias antes. Depende da casa, depende do lugar que você vai tomar, mas aonde eu tomava um preceito de 4 dias, sem sexo, sem drogas, sem brigas, se abster de lugares muito lotados, preceito total. Sem carne, principalmente carne. Enfim. Tava tudo certo e eu tinha marcado de ir no ritual, já tinha me inscrito e aí chegou, como eu tava no relacionamento abusivo, a pessoa que eu tava ficou meio assim e tal, não sei o que, quando eu contei, mas mesmo assim eu não liguei e fui. Esse dia eu tava completamente triste, eu tava muito mal com a minha vida, eu tava muito mal comigo, eu tava arrasada, eu tava muito mal. Enfim, eu tava tão triste naquele dia, mas tão triste que, nossa, eu cheguei lá e acho que todo mundo reparou. No começo do ritual tem uma defumação e depois o pai da casa, que atualmente é o marido da minha amiga e atualmente ele é meu pai de santo, ele oferece o rapé, que é uma outra medicina. Se vocês quiserem eu gravo um vídeo sobre o rapé, que é aplicado no nariz. Eu nunca tinha tomado rapé e como eu tava lá pra me entregar, eu aceitei e quis tomar o rapé. Bom, eu sentei, porque cada um tem um colchãozinho, você leva coberta, travesseiro pra sua vivência. Quando é xamanismo, porque tem a união do vegetal, que também consagra a ayahuasca, tem o Santo Daime, que também consagra a ayahuasca, e são doutrinas diferentes e a ritualística é diferente. Mas a ritualística que foi a primeira vez foi o xamanismo, então a gente fica cada um no seu colchãozinho, com uma cobertinha e tal, não sei o que. Aí veio uma pessoa e aplicou o rapé em mim, e eu nunca tinha tomado rapé. Bom, foi muito forte mesmo. E eu fiquei lá me concentrando, entrando na força do rapé. E aí chamaram pra consagrar a primeira dose do chá de ayahuasca. Eu fui e, bom, como eu tinha estudado muito sobre a ayahuasca antes de ir pro chá, eu pensei, não, eu vou tirar de letra. Claro que eu vou tirar de letra, eu já sei tudo do chá. Eu pesquisei tanto, eu li tanto, eu vi tantos vídeos, é óbvio que eu sei o que vai acontecer. Nada mais era que meu ego dizendo, você está preparada para tudo, você nasceu pronta. E não, gente, eu não sabia de nada. Eu estudei tudo, mas você não sabe de nada. Você pode saber tudo sobre a ayahuasca, mas o que você vai viver não tem palavras, não cabe em palavras. Bom, e lá tava eu na fila, linda e bela, pra ir pegar o copinho. E aí eu fui e tomei o chá. Olha, gente, vou falar uma coisa. O gosto, assim, não é o melhor chá do mundo, não, viu? Então, se você acha que vai ser um gostinho bom, ele é meio ruim. Assim, não é de todo ruim, não é horrível, ai meu Deus, não dá pra tomar. Não, mas ele é ruim. Não é uma coisa que você quer tomar de café da manhã e nem nada. Nem almoçar e nem nada. Bom, eu tomei o
chá e me sentei. E aí, não levou 10 minutos e eu comecei a entrar na força do chá. Só que como eu nunca tinha tomado, eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Eu comecei a ficar meio tonta. Aí eu pensei que eu tava desmaiando e tal. E aí passou uma pessoa e eu falei, moça, eu tô me sentindo meio tonta e tal. É normal? Aí ela falou, você tá entrando na força do chá. Se entrega. Só que tinham 2 ambientes no local. 2 ambientes, querida. 2 ambientes no local. Um dentro da casa e um fora da casa no quintal. E eu tava dentro da casa. E como eu comecei a passar mal assim, meio desmaiar, eu comecei a me desesperar. E aí eu vi minha amiga passar e eu falei, me tira daqui de dentro agora, eu quero ir lá pra fora. Ela me pegou no colo, assim, praticamente, porque eu não tava conseguindo andar direito, e me levou lá pra fora. E eu juro, gente, na hora que eu sentei no colchãozinho e fechei o olho, eu entendi ali o que era o chá, porque eu não tava mais ali. Eu tava ali, mas eu não tava ali, de fato, entendeu? Tipo, de olho fechado, eu tava em outro lugar. E eu comecei a ver seres de outra dimensão e de outro planeta, eles eram enormes e tinham uma roupa verde, tinham vários braços. E eles tocavam dos meus pés até a minha cabeça, como se estivessem me limpando energeticamente. E aquilo foi a coisa mais bizarra e linda ao mesmo tempo que eu já vi. Apesar de eu estar com medo, eu não tinha, como foi a minha primeira vez, eu não tinha muito controle daquilo, sabe? Então, eu tava totalmente entregue, eu não... Por mais que às vezes eu abrisse o olho, eu abri o olho pra me certificar de que eu ainda tava viva e de que eu ainda tinha um corpo físico e que eu ainda tava aqui. Mas quando eu fechava o olho, logo eu ia embora e tinha todos os processos importantes que eu tive nesse primeiro ritual. Bom, como tem processos em rituais que são muito pessoais, eu vou contar mais ou menos por cima, assim, algumas das coisas que aconteceram. A gente nunca sabe da nossa sombra quando a gente tá... A gente nunca sabe os defeitos da nossa vida sem olhar de fora, sabe? E foi exatamente isso que aconteceu nesse ritual. Eu pude me ver. Eu lembro que teve um momento em que eu tava na força do chá e tinha eu, mais um eu, em forma de ego e de ego, ciúme, raiva, ódio negativo, um lado negativo e uma parte de mim que é bondosa, carinhosa, generosa. Bom, eu sei que esses 2 eus começaram a entrar em conflito e começaram a falar e começavam a discutir entre eles. E, bom, como eu tava vendo de fora, eu pude entender quem eu realmente sou e aonde eu tenho que mudar, né? Eu pude ver a chata, irritante e babaca que eu era e pude ver o quanto meu coração é nobre e generoso e o quanto eu me dou demais para as pessoas, o quanto eu falo sim quando eu deveria falar não. Atualmente, assim, não é mais assim porque já faz mais de 1 ano que eu tomei o chá e eu resolvi mudar a minha vida. Então, se você olha pra minha vida hoje, eu sou outra pessoa. Outra coisa que eu quero pontuar é que você é uma pessoa antes da ayahuasca e você é outra pessoa depois da ayahuasca. E isso muda. É como se virasse a chavinha, gente. Eu sei que essa miração foi assim. Eu pude me enxergar mesmo. Quem eu realmente sou ali. E parte de mim ficou decepcionada, mas parte de mim ficou feliz porque eu tive a chance de ver quais eram os pontos em que eu estava errando.
É engraçado falar desse ritual assim um ano depois, porque eu lembro que no início eu falava desse ritual e eu já chorava, eu já ficava emocionada. Eu não conseguia falar do ritual sem chorar. Bom, teve momentos muito lindos em que eu me reconectei com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã. Eu pude ver alguns lapsos de vidas passadas em que estive com elas. Que mais que eu posso contar desse ritual que seria legal pra vocês? Nessa época, como eu tava num relacionamento abusivo, eu tava muito desconectada com a minha parte de atração sexual e tal, e eu achava que eu não poderia mais me apaixonar por outra pessoa e não poderia sentir mais atração por outra pessoa, que eu tava bloqueada. Só que com algumas mirações bem intensas e talvez bem claras, eu pude perceber que eu sou a dona da minha própria vida e que eu escolho por quem eu me apaixono ou não. Então, eu aprendi muito nessa questão de que eu não preciso aceitar tudo. E eu descobri que em algumas das minhas vidas passadas também eu cometi o mesmo erro em aceitar tudo tanto que eu acabava sendo infeliz. Que eu preciso sim dizer não para as pessoas, que eu precisava dizer não para as pessoas na época, quando algo não me era bom e nem agradável e que não me fazia bem. E tava tudo bem. É tudo bem você falar não. A medicina me mostrou muito isso. A medicina me mostrou o quanto eu me sentia sozinha, o quanto, por mais rodeada de pessoas que eu estava sozinha ainda. Eu lembro que foi muito intensa essa hora, porque eu me via sentada assim e eu tava num lugar e eu escutava várias vozes e aquilo ia silenciando, silenciando, até ficar mudo. E aí eu escutava o som da minha própria voz dizer: cara, eu tô sozinha. E eu não gostava da minha própria companhia. Eu me sentia mal sozinha. Eu precisava de alguém o tempo todo comigo. Eu precisava de uma pessoa toda hora comigo. E aí eu entendi que se eu não me amar em primeiro lugar e não gostar da minha própria companhia, talvez eu não queira ficar comigo para sempre. Só que eu preciso de mim, eu sou a única pessoa que vai estar comigo sempre. E aí eu comecei a entender o que é esse tal de amor próprio. E que tudo bem a gente ficar sozinha, a gente tem que abraçar a nossa solidão e a gente tem que gostar da nossa própria companhia. Inclusive hoje, eu amo ficar sozinha, eu amo ficar comigo. Agora eu tô aqui sozinha e tô gravando pra vocês. E eu amo isso, eu amo essa privacidade e esse momento comigo, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu descobri isso nesse ritual. Teve um momento nesse ritual em que eu me via como uma criança que questionava tudo. Eu questionava, foi uma das horas mais lindas assim que eu tive nesse ritual. Que foi quando eu vi Deus e senti a presença de Deus em tudo. Tudo era Deus. A natureza era Deus, as pessoas eram Deus e Deus estava ali naquele momento. E eu era uma criança que questionava tudo. E eu ficava falando assim, tipo, era como se eu estivesse conversando com alguém, né? E era como se a força me respondesse de volta. E eu lembro que eu falava assim, tá, mas eu caçoava, eu ria, eu falava, Deus é muito mandão, por que as coisas têm que ser do jeito dele e tal, não sei o quê. E como eu via Deus em tudo naquele momento, ele só olhava pra mim e dizia, tipo, cara, você ainda tem muito que aprender. E
aquilo foi muito lindo, porque eu me sentia realmente um pedacinho de que eu acabei de nascer, que eu tava aprendendo a engatinhar e que tinha muito ainda a aprender, tinha muita coisa ainda pra eu aprender realmente. Ainda tem muita coisa que eu tenho que aprender. E foi nesse ritual que eu comecei a entender que a gente não precisava ter inimigos, porque cada um está no seu grau de evolução e eu não preciso julgar o outro, porque o outro é parte de mim. Tudo que você faz, tudo que eu faço é um reflexo, vai refletir em você. E a gente é parte de uma mesma essência, a gente é parte disso. Então tudo que acontece reflete em todo mundo. E eu não precisava mais ter inimigos, porque você é parte de mim, eu sou parte de você. E se você não me aceita e não gosta de mim ainda, ou se você fala mal de mim, ou se é porque a gente tá energeticamente em estados diferentes e tá tudo bem, sabe? Eu te entendo, eu entendo você, porque uma hora você vai entender também. E eu não preciso te odiar por isso. Eu não preciso te julgar por isso. Porque a gente faz parte da mesma coisa. E uma coisa muito linda que a Ayahuasca mostra é esse amor puro e genuíno que a gente tem dentro da gente. E outra coisa que a medicina faz muito é reconectar a gente com a natureza. Era como se eu fosse parte da natureza. Eu olhava as árvores do quintal, eu olhava as plantas e aquilo era a essência pura divina. E eu sentia um amor e uma gratidão. Nossa, eu sentia muito amor e muita gratidão. Eu queria abraçar todo mundo. Tipo, eu não tinha nem força pra levantar, mas eu queria abraçar todo mundo que tava ali e falar que amava todo mundo sem conhecer as pessoas. Eu sei que no fim do ritual eu só era amor e gratidão o tempo inteiro, assim, sabe? Eu lembro que eu olhei assim pra Thay, que é minha amiga, né? Eu olhava assim pra ela e eu falava, eu não quero ir embora nunca mais. É muito lindo, é muito lindo. Nesse dia eu só tomei uma dose do chá, que foi o suficiente para eu ficar o ritual inteiro na força, mas normalmente eles oferecem 3 doses. Vai do seu coração sentir ou não que você precisa de mais uma dose. Bom, eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas ainda sobre a medicina, tal, ou querem saber mais sobre as minhas vivências, porque depois que eu tomei a primeira vez, eu mudei minha vida, terminei o relacionamento, como eu era sócia, nós éramos sócios do mesmo bar, eu abri mão do lugar, nós dois abrimos mão do lugar, e eu mudei minha vida completamente da água pro vinho, eu saí desse relacionamento e eu entrei para trabalhar numa casa de umbanda e fui procurar um autoconhecimento. Por isso que hoje eu tenho esse Instagram, que é a Cigana da Pedra Dourada, que eu falo sobre minha religião, eu falo sobre Umbanda. E bom, se vocês se interessarem e quiserem saber mais sobre meus rituais de Ayahuasca, vocês vão lá no meu Instagram e peçam para mim gravar mais vídeos sobre rituais, porque eu já perdi as contas de quantos rituais já eu participei depois disso, porque eu quis o autoconhecimento, eu precisava me conhecer e não importava quantas vezes eu precisava tomar o chá. Eu queria me autoconhecer e o chá foi uma ferramenta incrível para mim. Então eu tomava a cada 2 meses. Bom, eu sei que eu tive vivências muito lindas e ainda tenho, porque eu não parei de tomar o chá e que agora a gente tá de quarentena. E, né, não tem como, mas se vocês quiserem saber mais histórias sobre minhas vivências com a Ayahuasca, ou se vocês têm dúvidas, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram e se inscreva no canal, deixa o like que eu gravo mais vídeos sobre as medicinas da floresta.
Beleza, galera? Aí tem o rapé e a sananga também, que eu já tive experiências com essas outras duas medicinas. Se vocês quiserem que eu grave as minhas vivências com essas outras medicinas, eu gravo também. Beijos! Que bom que você ficou até o fim!